Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na radiotransforma.net, no YouTube, no Instagram e noutras redes sociais. Falaremos hoje de 4 temas, essencialmente: a multa da Jerónimo Martins na Polónia, a guerra que se continua a travar em Moçambique, as presidenciais e as entrevistas que têm sido feitas aos candidatos e, finalmente, as consequências para o Brasil do novo presidente, a proclamação do novo presidente dos Estados Unidos da América. Então, eu cumprimento antes de mais a Lígia e o Mário e o Afonso e começo por perguntar à Lígia o que é que ela pensa desta multa da Jerónimo Martins por abuso de posição dominante na Polónia, nomeadamente por impor preços aos agricultores, abusando da sua posição dominante. Porque é que isso acontece na Polónia e não acontece em Portugal? Pois é uma boa pergunta, Henrique, porque em Portugal, efetivamente, diz-se que os hipermercados fazem exatamente isso. É conhecido, portanto, diz-se efetivamente que os hipermercados já fazem isso há muito tempo e esmagam os preços aos produtores, e os produtores é que têm que fazer, é que têm que pagar todas as promoções que os hipermercados fazem, as prateleiras com preços diferentes. Digamos, basicamente, quando os hipermercados são uma grande montra, não é? Portanto, eles comportam-se assim como se fossem uma grande montra e, portanto, os produtores têm que pagar a montra e a parte da montra onde pretendem que os seus produtos estejam expostos. Portanto, este é um claro abuso de posição dominante que, pelos vistos, só na Polónia é que começou a ser... Nós tivemos agora, a Autoridade da Concorrência sancionou os hipermercados por cartelização do pó de arroz. Qualquer coisa, por estes produtos de beleza. De beleza, pronto. Produtos de beleza ou coisas parecidas com isso, sancionou pelo pó de arroz. Por imporem preços aos agricultores, ou às empresas, a outro tipo de empresas, não é? Mas não. A cartelização, Henrique, é um assunto ainda um bocadinho mais além, não é? Portanto, a Polónia não sancionou a Jerónimo Martins por cartelização. A Polónia sancionou a Jerónimo Martins por abuso de posição dominante, que é efetivamente aquilo que, segundo as notícias, acontece com o Pingo Doce polaco. Ou seja, o Pingo Doce polaco, como lá está, é uma grande montra para os produtos dos produtores, os produtores são obrigados a aceitar tudo o que a Jerónimo Martins quer. E o aceitar tudo o que a Jerónimo Martins quer significa aceitar preços mais baixos, aceitar promoções, aceitar pagar prateleiras, tudo aquilo, enfim, tudo aquilo que se diz que já acontece em Portugal. A cartelização, esse é outro assunto que acredito não estará muito longe da verdade, porque
lembro-me que já desde há muitos anos várias empresas se queixavam do mesmo, que as empresas grandes acabam por combinar os preços e, portanto, combinando os preços, logicamente não concorrem. E quem perde com tudo isto é o consumidor. Não sabemos, as nossas autoridades da concorrência nunca têm chegado a conclusões destas e, portanto, nunca têm conseguido provar isto. Já houve várias tentativas, inclusive, eu não sei se lembram, mas inclusive nos combustíveis, mas parece que nunca é possível provar, embora, no geral, toda a gente converse sobre o assunto e portanto, seja pouco admissível que o assunto, pelo menos, não exista, não é? Como diz o povo, onde há fumo, há fogo. E, portanto, aqui haverá algum fogo. Não sei se será o fogo total, mas haverá algum. E basicamente é isto. Portanto, a Jerónimo Martins já foi sancionada na Polónia. Se faz o mesmo em Portugal e se fazem os outros também, convinha que fosse sancionada em Portugal. E, portanto, acabamos por perceber que as nossas autoridades da concorrência, as diversas autoridades da concorrência, precisam de muito mais meios e muito mais poder para fazer face a esta nova realidade que são as grandes empresas que em tudo mandam e de facto acabam por destruir acabam por destruir a nossa economia e também prejudicar os consumidores. Afonso, então, a tua opinião sobre isso? No fundo, achas que a grande distribuição em Portugal está a destruir a economia, está a destruir a produção? Isto é, a distribuição é contra a produção? Muito bem. Boa tarde, Henrique, Mário e Lígia. A pergunta inicial, vamos começar pela Polónia e depois aterramos em Portugal, está bem? Antes de mais, a Polónia e os supermercados Biedronka são uma empresa de sucesso na Polónia. É um investimento português muito importante, antes de tudo, temos que não perder isso de vista. O mercado polaco é um mercado muito regulado, não apenas a este nível, mas eu recordo também, nós temos também o Millennium BCP com o Millennium Bank na Polónia e algumas empresas na área da construção. Há vários investimentos relevantes na Polónia de empresas portuguesas, o que é de salientar, mas é frequente as autoridades polacas, não sei se por acaso ou não, são muito, não vou fazer nenhum processo de intenção, mas são muito eficientes na análise das empresas estrangeiras na Polónia. E estou a ser simpático. Eu não sei a raiz do problema, por visto a acusação é de que, mais ou menos isto, emitidas as faturas, feita a entrega, depois o cliente, neste caso a Biedronka, Jerónimo Martins, usará depois depois de concluir a negociação, renegociará e aproveitar-se-á um bocado disso. É esse, no fundo, para as pessoas perceberem de que é acusado o grupo Jerónimo Martins, através da sua filial polaca. É uma multa de centenas de milhões de zlotys, dá dezenas ou centenas de milhões de euros de multa. É uma multa muito pesada. Tanto quanto se sabe, a empresa recorreu, mas isto, a grande distribuição tem aspectos benéficos, de facto, os consumidores, espero eu, tenham sido beneficiados, quer ao nível da oferta, quer ao nível dos preços, mas as autoridades de concorrência, seja lá onde for, e concordo com o que a Lígia disse, em Portugal, apesar do esforço que tem sido feito nos últimos anos, e reconheça-se que a atual Presidente da Autoridade de Concorrência tem levantado processo, eu recordo um que não foi aqui dito, está em curso um processo muito importante sobre as bebidas, sobre as cervejeiras, sobre a grande distribuição de bebidas. Estamos a falar de empresas fortíssimas e a Autoridade de Concorrência tem em curso processos grandes a esse nível. É muito importante que isto não possa acontecer. Existe hoje um grande desnível, muitas vezes, entre a dimensão de uma grande distribuidora e a dimensão de um pequeno produtor. São conhecidos, aliás, alguns casos
Eu recordo-me que há uns anos, dos laticínios das Marinhas, por exemplo, passa a publicidade de uma pequena empresa que se recusou a continuar a fornecer falo com interesse próprio, que sou amigo da senhora, da dona Berta Castilho, uma grande mulher, homenagem às mulheres, que bateu o pé a uma grande distribuidora e ela recusou-se a fornecer a grande distribuição exatamente por isto. É um episódio público, não estou a violar nenhuma, e portanto, em Portugal, a Autoridade de Concorrência tem que estar muito atenta a isto. Infelizmente é sabido que existem escritórios de advogados a trabalhar para esta grande distribuição, a, entre aspas, espremer os produtores, os pequenos produtores, e mesmo às vezes pequenas e médias e grandes empresas são espremidas pela grande distribuição. Portanto, o que eu apelo aqui é que a Autoridade de Concorrência em Portugal esteja muito atenta e que defenda, de facto, os consumidores, mas também os pequenos produtores e com isso o emprego e a nossa economia. Mário, as autoridades da concorrência portuguesas ou os reguladores portugueses estão captados pelas empresas, pelos grandes interesses, ao contrário do que sucederá com a Polónia, se é que os da Polónia, como diz o Afonso, não fazem inspeções, sobretudo aos estrangeiros. O que é que achas? O que é que achas disso? Há captação dos reguladores, particularmente a Autoridade da Concorrência. Eu poderia testemunhar, eu podia falar sobre isso porque tem processos já nesse sentido de abuso de posição dominante, e isso é algo, nos preços dos produtos agrícolas, é algo de absolutamente dramático. Eles destroem completamente a produção agrícola e fazem com que os agricultores estejam a trabalhar exclusivamente para a Sonai, para o Pingo Doce e para outros, para o Lidl e Intermarchés. São estas as cadeias que têm, em princípio, 75% da distribuição em Portugal. No fundo, aquilo que sucede é que eles impõem preços. E porque é que a Autoridade da Concorrência, isso bastava pedir faturas aos vários fornecedores, e eu estou-me a lembrar, inclusive, do Coronel Sousa Castro, que dizia que preferia negociar com os ciganos a negociar com a Sonai. O que é que achas disso? Bem, olá a todos. Eu acho que os meus amigos que me antecederam, quer a Lígia, quer o Afonso, disseram praticamente tudo, mas empregando expressões que eu acho que são demasiadamente soft para isto que se passa. O que se passa em Portugal e no estrangeiro, relativamente às grandes superfícies, é uma grandíssima vergonha. Mas não podemos escamotear isto. É o capitalismo, o neoliberalismo, na sua maior expressão. O que acontece aqui em Portugal é o seguinte: eu sou, por exemplo, produtor de azeite, imaginem, e faço e há uma encomenda que me vem de um hipermercado, uma grande superfície, e eu, no valor, por exemplo, de 200.000 euros, imagine. E eu forneço, ao preço que combinei, forneço esse produto. Passados uns tempos, o que é que fazem as grandes superfícies? Emitem uma nota de crédito, sem sequer falar com o produtor ou o industrial que fornece, o comerciante que fornece, emitem uma nota de crédito e dizem: passe para cá 60.000 euros. Assim, tucurro. É isto que acontece diariamente nas grandes superfícies. E mais, chegam ao ponto de ameaçar as pessoas de que não lhe compram mais, de que os seus produtos vão para sítios menos visíveis e que, portanto, são menos apetecíveis por parte da clientela, e nós sabemos muito bem
o que é que as montras significam em termos de vendas, e é isto que acontece. Numa grande parte das grandes superfícies é isto que acontece. A entidade da concorrência, que eu saiba, não espero não estar a cometer nenhuma injustiça, mas que eu saiba, não tem eficácia praticamente nenhuma na disciplina deste mercado absolutamente grotesco e selvagem que se verifica nas grandes superfícies. Não tem, porque também a autoridade está tomada por interesses que convergem com os das grandes sociedades, que fazem uma espécie de monopólio da distribuição e que oprimem autenticamente os produtores. Digamos, o expoente máximo desta exploração acontece designadamente nos produtos agrícolas, onde os produtores praticamente são obrigados, até quanto mais não seja, por problemas de escoamento, porque são produtos perecíveis com alguma facilidade, e não têm força para impor determinadas condições, porque estamos a tratar de produtos perecíveis com relativamente poucos dias de existência, e portanto deixam-se maniatar por estes grandes grupos económicos, e não há quem lhes faça frente em termos de autoridade da concorrência. Não há quem os proteja. É isto. Ponto final, eu não demoro mais tempo. Ora, falamos de Moçambique e o Afonso, particularmente interessado por Moçambique e apaixonado também por Moçambique. A guerra continua, há uma incapacidade do governo moçambicano em combater o terrorismo, que não terá raízes tanto religiosas como se diz. O fundamentalismo islâmico, isto é uma grande treta, e Portugal parece que está a ajudar pouco. Qual é a tua opinião, muito brevemente, Afonso? Muito brevemente, Henrique, de facto nós fomos pioneiros quase a falar deste assunto aqui em Portugal, e temos a insistir, e bem. Sim, as televisões não falam praticamente. É um assunto grave, eu apercebi-me disto no verão, e apercebi-me da gravidade do problema. Há um silêncio ensurdecedor sobre isto na nossa comunicação social, e portanto eu acho muito bem e tenho sugerido que falemos disto. Ora bem, esta semana um deputado do PS teve 10 dias o Carlos Malo de Abreu, em Moçambique, e fez um relato também muito grave e muito sobre a situação. Eu creio que há aqui um interesse económico, o Henrique aflorou e bem, como nós sabemos, estamos a falar de uma zona sobretudo muito rica em gás, mas Moçambique e uma parte do continente africano está a ser dizimado ao nível da pesca, ao nível dos seus recursos neste momento, e o caso de Moçambique é particularmente grave, é um Estado muito frágil, com muita corrupção, nós já aqui falámos sobre isso, e no caso concreto, primeiro, o que é que importava fazer? O governo moçambicano já devia ter pedido ajuda, na minha modesta opinião, ajuda militar, e eu acho que o exército português, tão competente que é o motivo do orgulho de Portugal e que deve ser, tão grandes ações tem feito por esse mundo fora, certamente, no dia em que houver esse pedido formal, o exército português irá seguramente para Moçambique, e é o que eu acho que deve ser feito. Para já, tanto quanto sabe, o Ministro da Defesa já falou sobre o assunto, vai ser dado apoio logístico, apoio ao nível da formação às tropas locais, mas que eu acho que manifestamente é um apoio insuficiente dada a gravidade da situação. Há aqui outra janela de oportunidade para o assunto, e que eu espero que a diplomacia portuguesa a utilize, e que é o facto de, no dia 1 de janeiro, termos a presidência portuguesa da União Europeia. É uma oportunidade da nossa diplomacia chamar à agenda internacional este assunto. Bem sabemos que as coisas são o que são, mas é um assunto demasiado grave. Temos um histórico a nosso favor. Achei graça que o deputado Maló falava disso esta semana, e que eu já aqui tinha falado.
Eu lembrei-me do abraço a Timor. Epá, nós temos que lançar o abraço a Moçambique. E Portugal fez isto tão bem e a situação não é menos grave neste momento. Se calhar um dia destes temos nós que pensar nisso. Se calhar a Rádio Transforma ser E a CPLP, Afonso, e a CPLP, já agora? A CPLP, já aqui falámos sobre isso, é um nado morto neste momento. Infelizmente eu questiono para que é que ela serve, já aqui também falámos nisso. E há aqui também 2 silêncios ensurdecedores, eu sobre o assunto me calo, são os silêncios, e particularmente grave o do Presidente da República ainda em exercício de funções, até pela sua história pessoal. Sim. Já visitou, isso não é só andar lá a dançar e a fazer folclore mediático. O Sr. Presidente da República, quase um moçambicano, eu acho que de coração deve ser, tenho a certeza que o é, já devia ter falado mais sobre o assunto. Eu nunca ouvi falar sobre o assunto, se calhar serei eu que já estarei com problemas de audição ou de agenda. Não ouvi falar sobre isso. Não me lembro de ele fala de tudo e mais alguma coisa. De que tenha falado sobre o assunto ao Primeiro-Ministro. Ele fala de tudo e mais alguma coisa, nunca ouvi falar disso. E termino com o Secretário-Geral da ONU, que ainda esta semana escreveu um artigo no Expresso sobre o ambiente, muito bem, mas eu no lugar dele preferia ter falado primeiro de Moçambique. Deveria, é. Tá? Mário, já é tudo. Muito brevemente, sobre Moçambique. Eu acho que o governo moçambicano ainda não pediu ajuda militar a Portugal em termos de intervenção, digamos, armada, porque o problema não se resolve com meia dúzia de instrutores que vão dar formação às tropas da Frelimo ou às tropas, enfim, do Estado moçambicano. Não se resolve dessa maneira, nem pode resolver-se dessa maneira. Entendo, de resto, que este problema é um problema que não diz respeito só a Portugal, diz respeito a uma questão, digamos, de história, como por uma questão de solidariedade com um partido e com um país que fala português, que é da lusofonia, e onde nós estivemos, enfim, como colonizadores variadíssimos anos, muitos anos, mas tem que ser o Estado moçambicano a pedir a intervenção do Estado português em termos do emprego da força. Mas também estranho, para já que esse pedido não tenha sido feito formalmente. Também estranho que a ONU não se tenha ainda disponibilizado para enviar enfim, tropas. Uma força de manutenção de paz. Exatamente. O que eu sou levado a acreditar é que, como tu dizias há pouco, isto não é uma questão religiosa. Isto é uma questão que tem a ver com interesses económicos e financeiros muito complicados. E, claro, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, se fosse com a Venezuela, já se tinha manifestado sobre o assunto. Mas como é sobre Moçambique, pronto, o silêncio o silêncio é ensurdecedor às vezes. E eu lamento muito que Portugal, na ONU, que Portugal, na Assembleia da República, que os partidos políticos portugueses, da direita à esquerda, não se manifestem de uma forma mais veemente sobre esta matéria, se calhar, provavelmente com algum complexo neocolonialista, não sei, mas é lamentável o que está a acontecer, mas eu continuo a achar que o principal culpado desta situação, em termos de inércia, continua a ser o Estado moçambicano. Lígia, tens a mesma opinião? Sim, tenho. O Moçambique está a viver, de facto, uma crise humanitária impressionante e efetivamente não tem havido grande demonstração de
termos internacionais. Nós sabemos que, normalmente, tudo o que se passa em África parece que é muitíssimo longe, isto para o mundo ocidental, não é? Parece que é muito longe, é lá com eles, enfim, não é um assunto não é um assunto prioritário. Mas, efetivamente, Moçambique, e principalmente na zona de Cabo Delgado, como o Mário e o Afonso já disseram aí bem, o que está a acontecer não é propriamente uma guerra religiosa, nem são confrontos religiosos. O que está a acontecer, efetivamente, é uma expoliação dos recursos naturais de Moçambique e com a complacência basicamente do mundo todo. A complacência e a conivência, de certo modo, por falta de intervenção de Portugal, é que não é muito admissível. Realmente nós temos uma história comum, temos uma história comum que tem muitos séculos e portanto, não podemos simplesmente pôr-nos de lado sobre este assunto. Moçambique está com uma crise humanitária impressionante. A quantidade de deslocados é enorme. A quantidade de deslocados é enorme e, portanto, sabemos que Santos Silva, o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, vai a Moçambique até em representação da União Europeia. Espero que ele venha de lá, efetivamente, mais sensibilizado para o assunto e que faça com que, mesmo Moçambique não tendo pedido ajuda militar a Portugal, mas pelo menos seria importante alertar os outros países da União Europeia para este flagelo. Mário, agora a próxima pergunta para ti. Começas e peço-te brevidade, o nosso tempo está a avançar muito. As presidenciais e, sobretudo, a tua opinião sobre as entrevistas que têm sido dadas, e parece que os entrevistadores estão mais em foco do que os entrevistados. Isto o que se passa é uma vergonha para o jornalismo português. Uma vergonha. E eu vou dizer porquê. Porque os entrevistadores são formatados pelas suas redações que têm interesses eminentemente políticos. São formatados pelas suas redações no sentido... São adestrados pelas suas cúpulas no sentido de atacar os entrevistados e não de informar as populações e a população portuguesa em geral sobre o projeto político de cada um para, e neste caso, o cargo de Presidente da República. Eu tenho assistido a todas as entrevistas e, de facto, aqueles jornaleiros, que não são jornalistas, são jornaleiros, comportam-se como verdadeiros mastins da informação. Eles estão lá para atacar as pessoas, para indispor as pessoas, para não as deixar falar, convencidos que dessa forma desempenham um papel de jornalismo que não é de forma nenhuma aquele que é necessário para que o povo e as pessoas sejam informadas sobre o projeto de cada um. É isto que eu tenho a dizer sobre este tipo de jornalismo, que isto não, se também existe uma autoridade para a comunicação social, mas a entidade reguladora... Funciona como a autoridade da concorrência. A entidade reguladora também não faz absolutamente nada e, portanto, assistimos paulatinamente a esta completa vergonha que é cada entrevista que nós assistimos na televisão. Lígia.
Também. E o que é que dizes às entrevistas, à postura dos entrevistadores e também à forma como os entrevistados reagiram? Por exemplo, eu estive a ver a entrevista da Ana Gomes ao Miguel Sousa Tavares e o Miguel Sousa Tavares foi agressivo com a Ana Gomes, como não tinha sido, por exemplo, com Ventura, mas a Ana Gomes manifestamente pô-lo dentro do chinelo, não é? A tua opinião sobre estas entrevistas? Ora bem, eu não sendo jornalista, como sou psicóloga, portanto a entrevista para mim... Desculpa, eu pedia também que apreciasses, porque a verdade é que ontem foi entrevistado o Ventura no Canal 1 e foi uma vergonha, independentemente da... Não, pelo mesmo fulano que entrevistou o João Ferreira, mesma vergonha. Foi uma vergonha, não foi jornalismo, aquilo, o entrevistador estava num debate e não numa entrevista. Exatamente. Exatamente. Pronto, como eu estava a dizer, Henrique, portanto, eu não sou jornalista, sou psicóloga, mas para os psicólogos a técnica de entrevista também é uma técnica fundamental. E a técnica de entrevista serve exatamente para nos interessarmos pelo nosso entrevistado. Não somos nós entrevistadores, quer sejamos jornalistas, psicólogos ou façamos entrevistas com outro objetivo qualquer, que somos os que estamos em foco numa situação de entrevista. Quem está em foco numa situação de entrevista, quem deve estar, é o interlocutor do entrevistador. Portanto, é o entrevistado. Não há mais nada a fazer. Eu gostava de dizer que lembro-me perfeitamente quando é que este método de entrevista agressiva, não é? Começou. Lembro-me que começou com a Margarida Marante, com uma entrevista a Álvaro Cunhal, já lá vão muitos anos. Inclusive, a Margarida Marante já morreu e este método não morreu. Nessa entrevista com Álvaro Cunhal, eu lembro-me de Álvaro Cunhal, a certa altura, dizer, e com muita graça, senhora, portanto, faz-me as perguntas e dá as respostas. O que é que eu estou aqui a fazer? E realmente é verdade. Se de facto a entrevista não tem como objetivo saber e fazer saber o que o entrevistado pensa sobre determinado assunto, para que serve a entrevista? Para que serve? Neste momento, nós temos os jornalistas que entrevistam, portanto, como entrevistadores, que são eles que querem ser a estrela deste momento de televisão. Ora, a estrela de um momento nunca portanto, a estrela, por exemplo, de futebol, nunca é o árbitro, não é? Não deve ser. E quando é o árbitro, as coisas vão, efetivamente... Mal correm as coisas. Como estavas a dizer bem, ainda ontem houve a entrevista a André Ventura, e não é porque eu não gosto especialmente de André Ventura e não gosto nada do que ele defende, mas a entrevista a André Ventura feita por João Adelino Faria foi uma vergonha. André Ventura praticamente não conseguia responder às perguntas, era interrompido 5 em 5 segundos e era João Adelino Faria que dava as respostas. Ora, isto não pode ser. Isto o que é que leva? Leva a que as pessoas, e inclusive os apoiantes do Chega, fiquem completamente irritados com isto e a achar que estão a ser vítimas de alguma perseguição. Ora, a perseguição não tem que ser feita por um jornalista. A perseguição é às ideias de André Ventura. Claro. E, portanto, é preciso deixá-lo falar, deixá-lo explicar as suas ideias, exatamente para que toda a gente perceba que elas não servem. Mas ainda, desculpa interromper, ainda que as perguntas sejam de alguma forma incómodas, e eu acho que até devem ser perguntas incómodas, mas depois deixar as pessoas a explanar as suas ideias, não é? Mas, Afonso, agora para ti, tu achas que, no fundo, é uma incompetência, uma impreparação dos jornalistas, que eles não prepararam as entrevistas e então
mandam bocas ou é propositado? Ou o que é que tu achas que há realmente, como disse a Lígia, uma mudança de postura dos jornalistas relativamente aos entrevistados que vem desde o tempo da Margarida Muito Marante? rapidamente, segundo quase tudo o que os meus colegas e amigos e antecessores disseram, de facto é uma vergonha. Nós, há uns anos para cá, há duas profissões que ganharam um protagonismo, uma que me faz muita espécie, que querem ser as estrelas. Uma são os juízes, e vocês sabem do que é que eu estou a falar, e que eu acho que é dramático. Quando os juízes quiseram ser estrelas de televisão, eu acho que foi o pior serviço que estamos a dar. Aplaudo. A democracia, a sério, todos eles. Eu faz muita espécie ouvir um juiz na televisão a comentar ou a fazer, seja o que for, e outra é quando os jornalistas quiseram ter o protagonismo dos entrevistados e, portanto, substituir os entrevistados, fazem a pergunta de uma resposta, como diz o povo, atiram os foguetes e apanham as canas. E, portanto, querem fazer tudo e querem ser as estrelas do debate. De facto é uma vergonha, mas isto levanta aqui uma outra questão que eu se calhar vou deixar para o fim. Queria dizer também uma coisa, honra lhe seja feita, e também os entrevistados, há um momento em que os entrevistados também têm culpa, porque os entrevistados têm que se impor e não deixar isto correr. E eu aqui invoco alguém que eu aprecio como é sabido e que a maioria das pessoas tem a mania de bater, mas que foi dos poucos em Portugal que teve coragem de afrontar os jornalistas e pagou um preço bem caro. Santana Lopes, que um dia, quando o Mourinho aterrou em Lisboa e assim que interrompeu uma entrevista, o Santana Lopes, e muito bem, levantou-se e veio-se embora. Exatamente. E veio-se embora. E os entrevistados também têm culpa que isto aconteça. E, portanto, invoco aqui esse evento, que acho que foi importante, e eu acho que mais entrevistados devem pô-los no sítio. E isto é muito grave por outro motivo. Primeiro, não esclarece o eleitorado, as eleições parece que são um passeio do professor Marcelo e leva ali uns acompanhantes quase que a fazer a procissão, mas não são. E eu acho que devia até debater o regime. E eu tenho dúvidas que o regime, eu sou a favor de uma revisão constitucional a fundo. E nessa revisão constitucional devia ser também discutido o semipresidencialismo se deve manter ou não ao fim de 40 anos de democracia. Eu, por acaso, acho que o semipresidencialismo, se calhar, terá que ser mudado algumas coisas, nomeadamente, e, por exemplo, eu gostava de ver a opinião dos candidatos, se acham que deve continuar os mandatos de 5 anos, ou, por exemplo, como eu acho, no mínimo, passarmos a ter um mandato único de 7 anos ou 8 até. Porquê? Porque os segundos mandatos são normalmente, e reparem, o professor Marcelo no segundo mandato, e não vão ser só as circunstâncias políticas que vão alterar, é o próprio professor Marcelo, o facto de não voltar a ser eleito ou a concorrer a eleições, vai ter um mandato totalmente diferente, como tiveram todos os seus antecessores, exceção feita ao professor Cavaco. Eu estou convencido, Afonso, que tu, depois do segundo mandato, ou a meio do segundo mandato do professor Marcelo, já te estarias arrependido, ou estarás arrependido de não ter votado nele novamente. Eu não vou votar no professor Marcelo, Pronto, bom, não sei se já terminaste. Só para terminar, eu queria dizer apenas uma coisa, mas isto levanta aqui uma questão muito séria e que não devemos brincar com ela, e que eu acho que os órgãos de comunicação social estão a brincar com isto. A televisão já sofre de um problema grave que vai sofrer de irrelevância no futuro. Os nossos filhos não veem a televisão. Daqui a 10 ou 15 anos a televisão ou se altera ou é irrelevante. O debate político hoje em dia, e temos o Trump, o Bolsonaro e companhia, já perceberam isso há muito tempo, é feito sobretudo nas redes sociais e em outras plataformas que não a televisão clássica e tradicional. E estes senhores com este comportamento estão a ajudar a afundar ainda mais a televisão. E a irrelevância, porque são de facto irrelevantes, isto é um bocado como a TAP, é como depois queixam-se e vêm todos bater à porta da Assembleia da República porque ai que del rei que RTP, que assim, põem-se a jeito. E neste momento os jornalistas dos órgãos tradicionais estão-se a pôr a jeito para serem irrelevantes no futuro. E tenho dito. Lígia, voltamos então a ti. Muito brevemente, em meia dúzia de palavras, o que é que achas do facto de finalmente Bolsonaro, depois de Putin ter dado os parabéns a Biden sobre a sua vitória, Bolsonaro seguiu as passadas de Putin e
O que é que tu achas sobre... Aliás, Putin diz que... Ou o Bolsonaro diz que Putin é muito macho. O que é que tu achas? Que consequências terá isto tudo para o Brasil? Muito brevemente. Olha, muito brevemente acho o seguinte, eu estou de facto muito feliz porque Donald Trump vai finalmente sair e por isso Bolsonaro, embora tenha agora precisado de engolir mais um sapo, não é? Para ter que dar os parabéns a Biden, mas logo que Biden inicie funções, Bolsonaro vai ficar órfão. Ideologicamente, e isto em termos mundiais. E isto parece uma questão de menos importância, mas eu acho que não será uma questão de menos importância. É muito significativo que Bolsonaro, a partir de agora, esteja basicamente sozinho, assim, na cena mundial. Portanto, eu penso que vai ter um impacto muito bom para o Brasil. Zé Afonso, também achas que vai ter impacto para o Brasil a mudança de poder e o facto de Bolsonaro não ter o seu guru espiritual, que era Trump? Ora bem, eu sobre o Bolsonaro tenho uma opinião formada, que é sabida, que acho que é ignorante em muitos aspectos, mas há de ter alguém que não seja tão ignorante quanto ele e que lhe abra os olhos. Eu também não tenho a esperança, e nós temos que saber distinguir, temos que saber distinguir entre a espuma dos dias e a natureza das coisas e como é que elas funcionam. O que a gente vê, as conferências de imprensa, as declarações de amizade, amor, cumplicidade política, são para, como se costuma dizer, para inglês ver. A realpolitik, a diplomacia, os interesses económicos, e nisso os americanos são muito bons. Ouçam, não creiam, eu acho que os americanos, em primeiro lugar, o Brasil é uma potência regional, é um país importantíssimo, um país cheio de recursos naturais, é um grande mercado, e os americanos não são alheios a isso. E portanto não vai mudar muita coisa. E se nós virmos as presidências, muda muito pouca coisa, mas muda muito pouca coisa, os americanos são muito bons a fazer transições. Mudam as moscas só. Os americanos, aquilo não muda muita coisa. Isto é mais folclore do que outra coisa. Portanto, do ponto de vista prático, para o Brasil, eu acho que vai mudar. Se calhar para a circunstância política pessoal do Bolsonaro, admito que possa mudar alguma coisa. Terá menos conforto ideológico, talvez, um bocadinho razão à Lígia. Mas não acredito que para o Brasil, para os brasileiros, os Estados Unidos não vão tratá-los melhor, eu acho que vai ser melhor. Sinceramente, eu sou um positivista, sou um otimista por natureza, portanto eu acho que vai ser melhor. Eu também acho. Não, o conforto ideológico vai acabar. Eu também acho. Mas é uma questão mais psicológica, como a Lígia sabe, melhor do que outra coisa. E, portanto, o Bolsonaro até já se viu, isto é uma prova de ter alguma inteligência, portanto, e não negar as evidências e os factos, o que é que ele há de fazer? Vai se encostar aos Estados Unidos como tem que fazer, ponto final, parágrafo. Mário, achas que o Brasil vai continuar a ser a mesma colónia dos Estados Unidos da América e Bolsonaro perdeu o seu guru, mas continua a ter ali na CIA, no Pentágono, na finança americana, nos interesses económicos americanos, nomeadamente aeroespaciais? Não nos esqueçamos que a Embraer já pertence aos americanos, que foi dada de borla quase aos americanos. Achas que Olha, é irrelevante a mudança de poder nos Estados Unidos? O que é que eu acho? Tirando o facto de Trump ser um inspirador da direita e da extrema-direita no mundo, tinha, de alguma forma, uma coisa positiva, que era uma personalidade anti-globalização, um pouco anti-globalização, e menos interventivo do ponto de vista militar.
E eu não sei se Biden, se a administração americana com Biden vai ser isso. Mas eu não queria afastar-me do tema. E o tema é este. É evidente que o Bolsonaro ter-se-á percebido, quanto mais não seja por algum ou alguns conselheiros menos broncos e mais virados, digamos, para a economia, que tenha feito marcha atrás relativamente ao seu grande amigo Trump. Ou terá sido o amigo Putin que lhe tenha dito, para agora tens de... Não, eu também não acredito, porque eu acho, isto é assim, Bolsonaro é um personagem que não tem cultura nenhuma. É um homem que não sabe escrever uma carta, ele não faz uma análise política, não faz uma análise económica, não domina nenhum assunto, nada. Ele é de um nihilismo absolutamente atroz, do ponto de vista cultural, do ponto de vista tudo. Quer dizer, o Bolsonaro não tem ponta por onde se pegue. É uma invenção das redes sociais, de intervenção do Steve Bannon na política brasileira para arredar o primeiro Lula e depois a Dilma Rousseff. E, portanto, o capitão é um bronco, é um tipo que não tem qualidade nenhuma de nenhuma espécie, nenhum setor da vida política. E, portanto, serão, com certeza, um ou outro conselheiro que lhe deve ter dito, olha, tenha paciência, mas a nossa economia é extremamente dependente, em termos de mercado, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, e, portanto, tenha um bocadinho de consideração por esta gente, porque no futuro é com eles que vai ter com se entender. Enfim, eu não estou a ver, sinceramente. O que é que vocês acham que Putin pensa de Bolsonaro? O que é que vocês acham que Biden pensa de Bolsonaro? O próprio Trump. Muito pior, mas que não tem comparação possível. Portanto, é um bonecreiro. Não tem. O Trump foi uma majorette que foi imposto pela agressividade da política de extrema-direita no mundo, e designadamente pela CIA, pelo Steve Bannon e outros interesses, e agora tem a criança nos braços e não sabem o que lhe fazer. Provavelmente, eu acredito que nem a facção militarista, que é muito má, da administração Bolsonaro, nem ela acredita no próprio presidente. E, portanto, temos dito... O presidente, independentemente da mudança nos Estados Unidos... É um sargentola de quinta categoria, não tem... É um cabo de esquadra. Será condenado. Ora bem, estamos a chegar ao fim. Eu agradeço a todos a vossa colaboração e despeço-me com amizade. Até ao próximo Politicando, na radiotransforma.net, no YouTube, no Instagram e noutras redes sociais, pedindo-lhes que subscrevam, que coloquem gostos, sobretudo que partilhem e subscrevam o canal da radiotransforma.net e comentem e discutam também este magnífico Politicando. Eu queria aproveitar a oportunidade para desejar a todos vós e aos nossos ouvintes um bom Natal, cheio de, enfim, coisas boas, e que venha por aí um ano melhor que aquilo que estamos a passar. Também a palavra para vocês. Obrigado também, foi um gosto este ano estar aqui no Politicando, foi uma experiência, está a ser uma experiência magnífica.
um Santo Natal, umas boas festas, e parece que estava aqui há pouco a pôr aqui um olho na televisão que vamos ter uma prendinha na noite de 24, parece que a vacina chega na 24 de dezembro, estavam aqui a anunciar, e começará a ser distribuída a 27, Deus queira que seja uma luz de esperança para um grande ano que venha a seguir para todos nós. Lígia. Um bom Natal para todos e que o próximo ano traga principalmente muita saúde, que é isso que agora precisamos mais. Então, despeço-me também, desejando a todos aqueles que nos escutam, que nos veem na radiotransforma.net, desejando-lhes um ótimo Natal e um feliz 2021, sobretudo com muita saúde, que o regresso à normalidade da nossa vida seja rápido. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.